Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano, como vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui para a gente fazer a correção das atividades que eu deixei na última videoaula. Então, vamos iniciar? As páginas 231 até 234. Pedi para ler o túnel do tempo no 235 e 236 e fazer a atividade 1 e 2 das páginas 236 e 237. A questão 3 inicia-se na página 230. Então, tinha a continuidade dela estava aqui, ó, resolvendo problemas. Para finalizar esse módulo, resolva os problemas seguintes no caderno. Então, era para vocês fazerem no caderno de vocês. Gabriela está juntando dinheiro para comprar um celular, que custa R$350. A quantia corresponde a 35% do valor do celular. Quanto Gabriela tem? Então, ela está juntando dinheiro para comprar um celular que custa R$335. Vocês teriam que calcular 35% de 350. Vocês poderiam fazer 0,35 vezes 335, 122,50. Quanto falta para ela comprar o aparelho? O valor do aparelho, mesmo menos o total que ela tem. Falta R$227,50. Essa turma com 30... Em uma turma com 30 alunos, 40% são meninos. Dos 40% que são meninos, 15 faltaram. Então, eu vou calcular 0,40 vezes 30, eu vou encontrar 12 meninos. Depois, eu vou calcular 15% dos 12 meninos, faltaram 1,8. Como não tem jeito de faltar 1,8 pessoas, a gente arredonda para número maior. Então, faltaram 2 alunos. 50% das meninas também faltaram. Se tinham 12 meninas, 30 menos 12, tinham 18 meninas, né? Então, se faltaram 50%, 50% é a metade de qualquer quantidade. Então, quantos alunos estão na sala hoje? 9 meninas, porque tem 18, mas 50% faltaram. Mais 10 meninos, então 19 alunos presentes. Desenhe um conjunto com pelo menos 8 quadriláteros, sendo 25% deles paralelogramas. Vocês poderiam ter desenhado 8 quadriláteros, sendo 2 paralelogramos, 12 quadriláteros, sendo 3 paralelogramos e assim por diante. Você já tem um conhecimento prévio de quadrilátero e de paralelogramo. Um relatório de organização britânica indica que até a metade de toda a comida produzida a cada ano no mundo, cerca de 2 bilhões de toneladas vão para o lixo. Pecado, né, gente? A quantidade de comida desperdiçada e perdida no mundo é assombrosa. Isto é comida que poderia ser usada para alimentar a crescente população mundial, que poderia ser usada daqueles que atualmente passam fome. Veja, por exemplo, o percentual de desperdício de tomate, alface, banana e melancia. Desperdiça-se 60% de tomate, 45% de alface, 40% de banana e 30% de melancia. E aqui é a fonte de onde foram tiradas essas informações. Em uma produção de 200 quilos de cada um dos alimentos citados anteriormente, quantos quilogramas são desperdiçados? Nós vimos aqui 60% de tomate, equivale a 120 quilos. 45% de alface, 90 quilos. 40% de banana, 80 quilos. 30% de melancia, 60 quilos. Era só calcular 30% de 200, 40% de 200, tá? Fazer aquela conta que eu já expliquei para vocês como que é. Se o quilograma do tomate pode ser vendido a R$1,80,
Qual é o valor que deixaria de ser arrecadado com a produção anterior, com o desperdício que houve? Quantos quilos foram desperdiçados vezes o valor do preço, R$ 216. O gráfico seguinte representa o faturamento, valor de vendas do mês de agosto no restaurante Delícias de Mamãe. 21% de bebidas, 18% de sobremesas, 23% de sanduíches, 20% de saladas e 18% de sopas. No mês de agosto, esse restaurante arrecadou R$80 mil com a venda de comidas. Qual foi o valor arrecadado com a venda de sanduíches? Então, arrecadou 80 mil. Eu venho aqui e calculo, cadê o sanduíche? 23% de 80 mil. Depois eu calculo 18% de 80 mil, 21% de 80 mil, 18% de 80 mil e 20% de 80 mil. Então, sanduíches foram 18.400, sopas 14.400 e saladas 16 mil. Qual foi a arrecadação das bebidas? 16.800. Sabendo-se que o lucro do proprietário corresponde a 35% do faturamento, determine o lucro obtido. Eu vou calcular 35% de 80 mil, que vai ser 0,35 vezes 80 mil. Então, o lucro dele é 28 mil. Página 233. Grandezas e medidas. O que pode ser medido, gente? A gente mede o nosso comprimento, o tamanho de uma sala, o tamanho de um objeto, a quilometragem de uma estrada, a medida de animais, medida de objetos, medida de borracha, de lápis, a gente mede tudo, né? Então, a gente mede corda, comprimento, massa do pão, quantos quilogramas, né? O tempo também pode ser medido, o volume de água, a área de uma casa, a massa de um cão. A massa quer dizer o peso do cão. Analise as imagens e complete as frases com as unidades que você acha que são adequadas. Eu gostaria de saber qual resposta vocês deram. Enviem para mim. O volume da garrafa de 1,5 litro é medido com o quê? De 1,5. A massa de pães de cesta é igual a 500, o quê? Qual a medida? Qual a unidade de medida? O relógio está marcando 8, o quê? O comprimento da corda é 3,8, o quê? Qual a unidade de medida que eu uso aí? A massa do cão é 12,8, o quê? A área da casa é 98, o quê? Eu não sei que vocês colocaram. Mandem uma foto para mim do que vocês colocaram aqui para eu ver e colocar aqui, tá bom? Nesse módulo, aprofundaremos o estudo de algumas unidades de medida que você já estudou e também trataremos de outras que ainda não foram trabalhadas. Medindo comprimentos. Eu acho que nas nossas aulas de língua portuguesa, eu fui bem enfática, né? Com essa palavra, comprimento e cumprimento. Comprimento é o tamanho, é a medida, e cumprimento é a saudação. E a gente ouve muitas pessoas, até pessoas, né? Não são pessoas que moram no interior, que não tiveram acesso à educação. A gente ouve pessoas que estudam, que já são estudadas, falarem errado. Então, quando a gente vai medir tamanho, é comprimento. Você já viu nos anos anteriores que utilizamos algumas unidades de medidas de comprimento que são padronizadas, como, por exemplo, metro, centímetro e milímetro. Podemos medir utilizando unidades não padronizadas, como o palmo, o passo, o pé, como faziam os povos antigamente. Meça a porta da sala da minha casa. Vocês vão medir e colocar aqui, ó. Eu fiz uma medida aproximada, com a minha mão, deu 30 palmos. Mas vai depender do tamanho da mão de cada um de vocês. Cada um tem uma mão de um tamanho, né? Quantos palmos vocês encontraram?
Meça o comprimento do seu livro utilizando sua borracha. O valor encontrado foi... Eu medi um livro, não foi o livro de vocês, encontrei... A minha borracha era mais ou menos assim. Minha borracha tinha 5 centímetros, mais ou menos, e o livro deu 25 centímetros. Então, cada um aí vai colocar a medida que da sua porta, com seu palmo, com a sua borracha. Depende do tamanho da borracha, depende do tamanho da sua mão. Essas são as medidas não padronizadas. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura das páginas 235 e 236. Vamos ler juntos novamente? Várias foram as tentativas para a definição do tamanho do metro. A última, que vigora desde 1983, é baseada na velocidade da luz. A luz percorre 300 mil quilômetros ou 300 mil metros em apenas 1 segundo. Você consegue imaginar essa velocidade? Isso significa que em 1 segundo a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Gente, é muito fantástico isso, não é? Então, o metro corresponde a 1 sobre 300 mil de distância percorrida da luz em 1 segundo. Apesar de ter havido maneiras diferentes para se definir o tamanho do metro, este tamanho, desde que foi criado em 1790, este é o mesmo desde que foi criado em 1790, me perdoem aí. Unidade de medida de comprimento. A unidade de medida padronizada para medir o comprimento é o metro e o símbolo dele é M. Como o tamanho do metro pode ser muito grande para medir alguns objetos, alfinete, por exemplo, e muito pequeno para medir outros, distância entre países, por exemplo, outras unidades foram criadas a partir dele. Então, nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Olha aqui, 1 metro dividido por 10 ou 1/10 de metro é igual a 1 decímetro. Então, 1 decímetro vale 1/10 do metro. 1 centímetro, 1 centésimo do metro. 1 milímetro, 1 milésimo do metro. E 1 decâmetro vale 10 vezes o metro. 1 hectômetro vale 100 vezes o metro e 1 quilômetro vale 1000 vezes o metro. É bom a gente memorizar essa tabela aqui, mas é bom também a gente fazer um quadro. Eu vou fazer com vocês nas próximas aulas. Aqui nós temos uma régua, vocês têm essa régua, né, graduada, e vocês sabem que cada tracinho pequenininho desse aqui, daqui até aqui é centímetro. E esse bem pequenininho, ele é 1 milímetro, né? Então, essa régua aqui, olha, provavelmente ela tinha 15 centímetros, que foi partida aqui. Então, cada pedacinho desse aqui é 1 milímetro. Olha a divisão dela, tá vendo? De 1 até 2 centímetros. E cada repartição dessa pequenininha é 1 milímetro. Analisando a tabela maior, responda as questões seguintes. Diga qual unidade mais adequada para medir. Comprimento de uma mesa. Pode ser metro, que tem mesas grandes, né? Pode ser decímetro ou centímetro. Por exemplo, a mesa da escola, onde que vocês se assentam, é centímetros. Eu acredito que 60 centímetros de largura, mais ou menos. A altura de um adulto pode ser metro, decímetro ou centímetro. O pé de um bebê, decímetro ou centímetro. A largura de uma caneta, gente, largura dela é milímetro, tá? Comprimento de uma formiga, milímetro ou centímetro, porque tem umas formigas muito pequenininhas, tem umas maiores. A largura da sala de aula, metro ou decímetro. A distância da sua casa até a escola. Quem mora pertinho, metro. Quem mora mais distante, pode ser metros também ou quilômetro.
A distância de São Luís, capital do Maranhão, e Curitiba, capital do Paraná. Quilômetro. Complete adequadamente as lacunas. Nós vimos ali quanto que vale um metro, quanto que vale as unidades menores que ele e maiores que ele. Então, 2 metros corresponde a 200 centímetros. 3,5 metros, lá na tabela nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 3 metros e meio, 350 centímetros. 3 decímetros, 30 centímetros. 4,8 centímetros dá 48 milímetros. Não se preocupa que nós vamos voltar aqui fazendo o quadro, tá? Eu gosto muito de fazer isso aqui no quadro posicional. 2 quilômetros, 200 mil centímetros. 1,3 metros, 130 centímetros. 45 milímetros, 4,5 centímetros. Aqui, olha, esse quadro que nós vamos aprender a fazer essa mudança de unidade com esse quadro aqui, ó. Sempre que o número tiver vírgula, por exemplo, se for 2,6 hectômetro, a vírgula fica aqui onde que está a medida, ó, tá? Quando a gente vai passar para uma unidade imediatamente menor, a gente acrescenta 0 à direita. E quando a gente vai passar para maior, a gente divide, né? Para menor, a gente multiplica 10, 10, 10. E para maior, multiplica por 10 de novo e por 10 de novo, tá? Uma maneira prática de transformar a unidade é utilizar a tabela. E esse quadro. E é bom a gente fazer esse quadro no caderno, colocar direitinho para não fazer confusão. Na próxima videoaula eu vou deixar um quadro aqui para a gente fazer uma atividade dessa. Consulte a tabela e transforme as medidas seguintes para centímetros. 3 metros, vamos ver aqui, olha. Metro está aqui, não tá? O 3 está aqui. Vai passar para qual? Centímetros. Então, olha aqui, se o 3 está aqui, olha, metros, vão dar 1, 2 casas. Vou multiplicar por 10 e por 10 de novo. Então, vai ser 300 centímetros. 2,7 metros, 270 centímetros. 12 milímetros, 1,2 centímetros. 49 decâmetros, 49 mil centímetros. 2,3 milímetros, 0,23 centímetros. 5 hectômetros, 50 mil centímetros. 3,85 quilômetros, 385 mil centímetros. 2,7 decímetros, vai ser 27 centímetros, e 2,37 decímetros vai dar 23,7 centímetros. Como eu estou falando, na próxima videoaula eu farei um quadro para a gente fazer essa mudança no quadro, tá? Gabriel mediu sua altura e verificou que mede 135 centímetros. Qual é a sua medida? 1,35 m ou 1,350 milímetros. Thales mede 138 centímetros e sua prima Teresa mede 127 centímetros. Qual que é a diferença? É de 11 centímetros ou de 0,11 metros. Só se fazer a subtração, 138 menos 137. A distância entre São Paulo e Salvador é de 1.979 quilômetros e a de São Paulo a Teresina é de 1.806 quilômetros. Qual a diferença em metros? Eu peguei 1.979 menos 1.806, deu 173 quilômetros. 1 quilômetro não tem 1.000 metros, vezes 1.000 deu 173 mil metros. Um carro que percorre 80 km em uma hora gasta aproximadamente quantas horas para ir de São Paulo a Salvador? E de São Paulo a Teresina? Ele faz 80 km em uma hora. São Paulo a Salvador, 25 horas. E de São Paulo a Teresina, 23 horas. Considere
esses polígonos desenhados aqui nessa malha quadriculada. Gente, lembrando que nós estamos fazendo juntos essa atividade, tá? Mas nós faremos mais, principalmente mudança de unidade. Nós temos um quadrado, não temos? Nós temos quadrados, temos retângulo, temos várias figuras inseridas, desenhadas na malha quadriculada. Indique a medida do contorno de cada um deles, utilizando o lado da malha como unidade. Então, cada lado aqui vai valer 1. Então, a número 1, qual que é a medida? 10. Por que é só 10? Não tem a unidade de medida aqui, nem centímetro, nem milímetro. Então, eu coloco apenas o número. 2 também é 10. A 3, 12. Essa aqui. A 4, 20. Contou todos os lados aqui. A 6, 16. A 7 tem 12. E a 8 tem 14, tá? Foi contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? E não tem unidade de medida, então somente o número. O que você fez nessa atividade foi calcular o perímetro dos polígonos, porque nós somamos os lados. Perímetro é a medida do contorno de um objeto. Paulo comprou um terreno seguinte para construir uma casa no campo. Enquanto não começa a construção, irá cercar o terreno utilizando uma cerca de 5 fileiras de arame. Olha aqui. Terreno, 5 fileiras de arame. Essa fileira aqui mede 50 e essa 120. Então, o que foi? 120 mais 120 mais 50 mais 50 vezes 5, porque não foi 5 voltas. Eu poderia fazer também 120 vezes 2 mais 50 vezes 2, entre parênteses, vezes 5. Deu 1.700 metros. Então, eu calculei aqui o perímetro dessa figura aqui. O perímetro seria menos, mas como ele deu 5 voltas, eu tive que multiplicar por 5. Calcule o perímetro das quadras esportivas seguinte. Olha aqui, um retângulo, né? 24 metros de comprimento, 11 metros de altura. Se aqui tem 24 metros, aqui também tem 24. Se aqui tem 11, aqui também tem 11. Então, aqui, olha, 2 vezes 11 mais 2 vezes 24, deu 70 metros. Eu poderia fazer 11 mais 11 mais 24 mais 24? Sim, poderia também. Mas já que tem um caminho mais rápido, vocês já estão no 5º ano, melhor fazer por ele. Deu 70 metros o perímetro dessa quadra. E essa aqui, gente, ela tem 20 metros aqui. Se tem 20 aqui, aqui também é 20, né? Porque esse lado é igual a esse. E esse igual a esse. Então, olha aqui, 16 vezes 2 mais 20 vezes 2, uma expressão numérica. Deu 32 mais 40, 72 metros. Marta colocará rodapé em seu quarto, que está representado a seguir. Aqui é o quarto dela. Ó. Calcule a quantidade mínima de rodapé necessária para fazer o acabamento. Olha aqui. As medidas, gente. 0,8 metro. Todas as medidas, os números estão com a mesma unidade de medida, metro. Então, pegou 4 vezes 2, por causa daqui, mais 4,5 vezes 2, menos 0,8, porque aqui na porta não teve rodapé, igual a 16,2 metros, tá? A unidade de medida foi metro. O rodapé de Marta custa R$ 2,50 um metro. Se ela tiver que comprar 3,8 metros a mais que a quantidade de que ela irá precisar, quanto ela gastará? 16,2 mais 3,8 vezes 2,50. Então, eu faço essa soma primeiro, depois essa multiplicação. E ela vai precisar de R$ 50. Para fazer o acabamento, laranja em volta da tampa da caixa, quantos centímetros de tira de papel são necessários? Cada parte dele mede 11 centímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 11, 66.
Eu poderia colocar 11 mais 11 mais 11 6 vezes? Sim, também estaria certo. Mas já que eu tenho um caminho mais certo, que eu já consigo fazer, eu faço por esse caminho mais rápido e certo também. Utilize uma régua para medir os lados de cada um dos polígonos seguintes e determine a medida do perímetro. Deixe-me ver aqui. Eu não fiz. Aqui, olha. Com a régua de vocês meçam aí, olha. Provavelmente aqui deve dar 3 centímetros, aqui 1 e pouquinho. A soma que vocês encontrarem, a medida que vocês encontrarem, vocês vão somar, tá bom? Para encontrar o perímetro. Somar a medida desse, a medida desse, desse e desse. Meçam direitinho com a régua de vocês e somem e encontrarão o perímetro dessas figuras. Uma milha equivale a 1.609 quilômetros aproximadamente. Uma distância de 5,7 milhas. Só fazer a multiplicação, 5,7 vezes 1,609. Faço a multiplicação normal e no fim que eu conto as casas decimais para colocar a vírgula. Então, vai dar 9.171,3 metros. Determine o perímetro do lote representado pela figura. Aqui já me deu todas as medidas, então é só eu somar. Como que eu somo números decimais? Colocando tudo organizadamente, colocando vírgula debaixo de vírgula. 29,08 mais 19,4 mais 14,57 mais 12,76. Observamos que todas as medidas estão em metros. Então, a gente pode somar tranquilo e repetir o metro. Qual o perímetro de um quadrado de 22,8 centímetros? Nós sabemos que o quadrado possui os 4 lados iguais. Então, eu vou fazer 22,8 vezes 4, que dá 5,7 centímetros, porque nós estamos tratando de perímetro. Gente, nossa videoaula de hoje fica por aqui. Atividade de mudança de unidade, de quilômetro, hectômetro, metro, nós vamos fazer um quadro. Vou explicar direitinho para você, porque fica bem melhor para a gente compreender. Também a gente sabe, para unidades maiores divide, para menores divide, para maiores multiplica, né? Faça uma pequena pesquisa, inclusive no seu livro tem, e responda em seu caderno. É para adquirir conhecimentos para a próxima videoaula nossa. O que significa encontrar perímetro de uma figura? O que significa encontrar a área de uma figura? Qual a unidade padrão de medida de área? O que é um quadrado? Desenhe. O que é um triângulo? Também desenhe. O que é um retângulo? Desenhe. O que é um paralelogramo? Desenhe. Podemos falar que todo quadrado é um retângulo e todo retângulo é um quadrado? Pesquisem e coloquem aí a resposta. Como calculamos a área de um triângulo? A área de um triângulo tem uma formulazinha para a gente calcular, tá? Como que a gente calcula a área de quadrado e de retângulo? E como calculamos a área de um paralelogramo? Não deixem de fazer. Só um minutinho, gente. Porque é um conteúdo novo, tá bom? E nós vamos voltar revisando o que a gente já aprendeu e dando continuidade aqui. Então, gente, eu continuo com muita saudade de todos vocês, mas eu acredito que em breve nós estaremos juntos, né? O ano está finalizando. Em nome de Jesus, ano que vem nós vamos estar presentes aí. Então, gente, eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Peço a Deus que abençoe vocês e que abençoe a família de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.